Ok. Irmã, pode começar a sua saudação. Então, bom dia a todos. Eu sou a irmã Lúcia Boniati, sou irmã da congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos, Borromeses, Calabrinianas. E para nós é um prazer estarmos aqui nesta live em preparação da celebração do Dia Mundial do Migrante e Refugiados, qual ele coloca em nossos corações a vivência de um carisma que está há muitos anos trabalhando na igreja e com a nossa congregação. É uma satisfação participarmos da campanha Eu, Não, Nós. Porque isso vem, estamos começando a trabalhar mais precisamente a vivência daquela encíclica do nosso Papa Francisco. Neste ano em que celebramos o Dia Mundial do Migrante e Refugiado, o Papa Francisco nos convida a dar rumo a um nós cada vez maior. E nós aqui estamos para contribuir para este rumo de um nós cada vez mais qualificado e vivenciado de modo especial. O Santo Padre também nos convida, que é para nós deixarmos de sermos egocêntricos ou egoístas, mas começarmos a dar passos para o encontro com os nossos irmãos, darmos os passos para sermos pessoas que se encontram, que se valorizem, que se busquem compreender, mesmo em culturas diferentes, e com todas as alteridades e consequências, limites e dons que qualquer pessoa possui. No Brasil, a Congregação das Irmãs Missionárias Calabrinianas, então, promove essa campanha Eu, Não, Nós, por meio da província Maria Mãe dos Migrantes, da qual a gente faz parte, e o nosso hospital, o Hospital Mãe de Deus, é de propriedade da congregação e faz parte da província Maria Mãe dos Migrantes. Então, por isso que nós trazemos também, neste momento, um depoimento dos nossos médicos que são migrantes e que deixaram as suas terras e vieram para o nosso país para nos ajudar a ter mais saúde e contribuir com a sua capacidade, com a sua ciência também no nosso país, para que nós possamos fazer uma saúde mais qualificada, diria eu, e mais inclusiva. A Associação Educadora São Carlos, então, ela convidou esses médicos para que eles possam dar um depoimento de sua experiência como migrantes, que eu penso que qualquer migrante, seja o que chega, seja o que parte, sempre nos tem algo a nos ensinar e, ao mesmo tempo, a aprender. Fazem parte desta mesa o Dr. Rafael Cremonesi, que é o diretor-geral do Hospital Mãe de Deus. Faz parte o Dr. Euler Manente, é o diretor médico deste Hospital Mãe de Deus também. E, como artistas principais desta live, é o Dr. Ivan Davi San Martín, que é coordenador e líder do serviço de endoscopia do Hospital Mãe de Deus. Ele é natural do Equador. A história é ele que vai contar. As coisas boas e as coisas menos boas é ele que vai contar na live. O Dr. Christian Suttmüller é um médico oncologista do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus e ele é natural do Peru. Ele não está conosco aqui na mesa,
mas ele, à distância, vai se comunicar conosco e vai colocar também a sua experiência. Obrigada desde já, Dr. Christian, por ser, mesmo ele estando em férias, parece, ele está em férias, e mesmo em férias ele aceitou esse nosso convite. Isso significa dizer participação, inclusão, estarmos juntos, né? Então, desde já eu passo a palavra para o Dr. Cremonese, que é o nosso diretor-geral, para fazer a sua saudação a todos aqueles que nos escutam e nos apreciam. Obrigado, irmã Lúcia. Então, bem-vindos a todos. Queria agradecer. Meu nome, então, é Rafael Cremonese, eu sou médico, sou o diretor-geral do Hospital Mãe de Deus. E a gente está muito feliz de poder estar participando desse evento, feliz de realizar com vocês um evento, porque se alinhar com a congregação nos traz propósito, nos traz engrandecimento, nos preenche. E o Mãe já é um sucesso na sua esfera hospitalar. Ele é o 6º melhor hospital do Brasil, reconhecido nacionalmente. Agora, em outubro, a gente vai receber, acho que a senhora nem está sabendo, irmã, em Natal, um prêmio pela nossa qualidade assistencial no Saúde Business Forum, que é um dos eventos mais reconhecidos de saúde do Brasil. Mas o que nos importa mesmo é fazer parte de um projeto com mais de um século e que consegue ser atual como se tivesse sido criado ontem. As soluções para os problemas, irmã, globais, elas obrigatoriamente não vão nascer de projetos enfronteirados. E necessariamente eles vão ter que transcender as fronteiras para poder solucionar. Os países conjuntamente vão precisar de projetos para poder solucionar os grandes problemas globais. E a congregação, seus fundadores, conseguiram enxergar esse futuro há mais de 100 anos. E nós, do Mãe, nós queremos nos alinhar cada vez mais com esse acolhimento dos imigrantes, que hoje já estão aqui no nosso hospital, nas nossas recepções, no nosso corpo clínico, no nosso time de higienização, no nosso administrativo, no nosso assistencial como um todo. Vocês vão ver que a diversidade dentro do Mãe, ela tem sido acolhida como uma qualidade e não como algo ruim, muito pelo contrário. E que esse seja só uma primeira vez que o Mãe de Deus, que pertence à congregação, consegue se juntar para discutir o que é, de fato, o carisma da nossa congregação. Então, por isso a gente agradece muito aqui no Hospital Mãe de Deus. Vou passar agora a palavra para o Dr. Euler, que vai destacar quem são esses nossos médicos aí que vão participar ativamente da live. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Euler Manente, sou diretor médico. Eu queria cumprimentar todos da mesa, também a irmã. E eu queria fazer uma pequena reflexão antes de a gente ouvir os nossos colegas que têm uma experiência de estar entre nós e é muito rica. E eu queria fazer essa reflexão partindo de algo que eu tive uma felicidade muito grande de encontrar, que foi um livro, Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco. Esse livro inspirador, ele traz, né, o líder da Igreja Católica, ele percebe nesse momento e transmite de uma maneira muito clara nesse seu livro, nesse momento ainda de pandemia e talvez numa das maiores fluxos migratórios, maiores crises migratórias que a humanidade tem presenciado nos últimos dias, decorrente de guerras, decorrente de muita crueldade, e ele começa dizendo que percebe essa crueldade e a desigualdade, irmã, no nosso mundo. E ele diz de uma maneira muito forte, dizendo que isso é mais vívida do que nunca. Porém, ele também encontra no ser humano
a resiliência, a generosidade e a criatividade de tantas pessoas. E ele faz uma constatação muito inspiradora que diz que nós podemos, apesar de tudo isso, resgatar a nossa sociedade, resgatar a nossa economia mundial fragilizada por tudo que nós vemos passando, resgatar o nosso planeta de inúmeras formas, mas isso vai depender muito das nossas escolhas, Cremonésio. E uma escolha e um propósito da nossa organização, falando em nome da saúde toda, e não só do Hospital Mãe de Deus, né, é permitir o acesso independente da classe social. Isso me move muito, isso me traz e me faz a todo dia ter uma grande alegria de vir para encontrar vocês todos aqui no Hospital Mãe de Deus. Através de um sistema, a gente faz isso através de um sistema hospitalar filantrópico, né, que, para cada paciente internado na saúde suplementar, temos a internação no sistema público. Isso é uma demonstração de grande responsabilidade social, pois estamos atacando a chaga da diferença do acesso pelos menos favorecidos em um ambiente de aprofundamento da desigualdade social, num cenário que é difícil solução a curto e a médio prazo. Portanto, queria dizer, para concluir, que existe uma grande conexão entre os valores e a prática da congregação das Irmãs de São Carlos Borromeu, escalabrinianas, no dia a dia aqui do nosso sistema de saúde, tanto no Hospital Mãe de Deus e todos os hospitais, né, que nós fazemos parte. E essa conexão, eu afirmo para todos nesse momento, que nos fortalece como indivíduos e instituição. E a difusão desses valores, e principalmente a prática de uma cultura de respeito ao próximo, tá, é imperativo para que nós possamos criar e atrair pessoas, tá, para que venham trabalhar conosco um ambiente de trabalho transformador, onde o senso de pertencimento, inovação, engajamento e produtividade sejam cultivados no nosso dia a dia. Então, com essas palavras e com essa inspiração do Papa Francisco, que eu gostaria de estar presente nesse momento com todos e também poder, agora, talvez, acho que o Cremonésio apresentaria, ou eu apresento os nossos colegas. Acho que apresento os nossos colegas. Então, aqui do meu lado, é com grande prazer, eu tive a oportunidade de a gente se encontrar, né? E foi muito bom, nós se encontramos numa reunião, encontrei o doutor Ivan Davi Arciniegas, né? San Martín, também sou um homem de fronteira, sou um pouco italiano, sou um pouco uruguaio também, e foi a primeira vez que nós se encontramos, foi uma alegria muito grande, que surgiu ali uma fraternidade, um comprometimento juntos. O doutor Ivan tem feito um trabalho maravilhoso entre nós, é coordenador, líder do serviço de endoscopia do nosso hospital, e é um médico formado no Equador, né? Um país belíssimo, né? Que também tem todas as mazelas que nós temos no Brasil, mas também, né, tem toda uma história do povo, né, lutador, que enfrenta, e isso é muito importante. Ele é um gastroenterólogo, né, e mestre em hepatologia aqui no Brasil, e ele é especialista em técnicas avançadas de endoscopia pela Universidade de Magdeburg, na Alemanha. Então, esse é o nosso primeiro convidado, que está aqui presente ao meu lado, e vai ser muito bom ouvi-lo. Eu já aproveitaria também de apresentar o doutor Christian Suttmüller, natural de Arequipa, no Peru, tá? Então, são vizinhos, né? São muito próximos da América Latina. É um médico oncologista do Centro Integrado de Oncologia do Hospital Mãe de Deus, desde
2020. Ele é médico oncologista da Santa Casa, aqui também de Porto Alegre, desde 2003. Ele é graduado pela Fundação da Universidade de Rio Grande em 1995. Eu atesto que forma grandes médicos, né? Sempre que nós temos residentes aqui que vêm dessa faculdade, a gente tem uma satisfação enorme de recebê-los entre nós. Tem uma formação em medicina interna pelo Grupo Hospitalar Conceição e formação em oncologia clínica também pelo mesmo grupo hospitalar. Então, esses são os dois nossos convidados que vão compartilhar conosco as suas experiências de estar entre nós aqui no Brasil. Eu acho que, sendo, né, essa visão de um nós, né, maior do que eu pessoalmente. Então, passaria a palavra, podia assumir a palavra e contar a sua experiência. Bom dia, eu queria primeiro agradecer o convite, a irmã, a congregação, Rafael, Euler e toda a ESC pelo convite. Fiquei honrado e feliz por ter sido convidado, porque é um evento diferente dos eventos que a gente assiste no dia a dia, congresso, palestra, e diferente do que a gente trabalha no dia a dia com o paciente. Achei um evento onde a gente vai conseguir compartilhar uma experiência de vida diferente do que estamos acostumados a ouvir ou a viver. Minha experiência começou no Brasil há 10 anos. Eu vim para o Brasil no ano 2011, com um histórico já de meu pai ter sido migrante. Meu pai migrou nos anos 80 para o Brasil, para Curitiba, para se formar como gastroenterologista também. Fez sua formação em Curitiba e voltou para o Equador. E eu venho desde a minha infância escutando meu pai falar sobre o Brasil e o povo brasileiro e os médicos do Brasil. E vivi desde os 10, 11 anos que eu me lembro ele me falando, vendo os livros dele em português e vendo tudo, já venho com uma história e uma lembrança do Brasil sempre de um povo amigo, de um povo que acolhe, de um povo fraterno. Então, sempre escutei isso na minha família, com meu pai, e sempre tive essa curiosidade por saber como que era o povo no Brasil. Então, terminando a minha faculdade, aos 23 anos, decidi sair do país, assim, depois de terminar a faculdade, para me formar. Tinha como ideia sair, indiferente do país, pensei em algum momento viajar para a Europa ou tentar na Espanha, ou países vizinhos, que a gente, geralmente, o equatoriano pensa muito em sair para o Brasil, para o México, para fazer uma formação e talvez voltar como um especialista, né? Então, por toda essa carga da minha família, do meu pai, decidi viajar para o Brasil. E eu acho que as coisas tem que acontecer. Nunca pensei vir para o sul do Brasil. Minha ideia era talvez ir para São Paulo, ir para Rio de Janeiro, pensar em outra cidade, até Curitiba, como uma cidade que meu pai já tinha morado lá. Mas por coisas da vida, 1 ou 2 anos antes de eu migrar do Equador, um tio meu estava fazendo um mestrado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ele me falou muito do povo no sul do Brasil e decidi vir a conhecer Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Foi muito bom. Viajei no 2011, estou aqui há 10 anos. Desde que eu cheguei, senti um povo totalmente diferente, até melhor do que eu já tinha pensado. As pessoas me acolheram de um jeito muito fraterno, muito amigo. Conheci colegas e médicos na Santa Casa, onde me formei como gastroenterologista, que tem um colega médico internista que foi quase um pai para mim aqui no Brasil. Então, me acolheu muito bem. Me senti muito bem recepcionado por todo o povo brasileiro mesmo. E aí, fiz minha formação como médico aqui no Brasil, como gastroenterologista, e depois como endoscopista, e depois, em algum momento, pensei em voltar para o Equador, mas decidi fazer decidi migrar novamente para a Europa para tentar avançar na minha formação, tentar buscar algo um pouco mais, algo diferente do que já tinha feito.
e migrei para a Alemanha, fiquei quase um ano na Alemanha, e aí consegui ver uma diferença entre um povo brasileiro e um povo alemão. A gente consegue ver a diferença quando um migra para um país diferente, né? Eu poderia falar que aqui no Brasil eu senti quase como estar em casa. Senti um carinho totalmente como estar no meu país. Óbvio que morando longe a gente com certeza tem essa falta talvez de coisas tão simples que depois de anos são importantes, né? Uma família, um primo, um amigo, a própria rua onde a gente mora, a própria escola. Às vezes a gente tem, eu sinto uma saudade de passar até pela escola onde eu estudei. São 10 anos mas eu posso falar que aqui no Brasil, com tudo isso, que a saudade que eu tenho, eu me sinto agora acolhido, além da família que eu formei aqui. Eu casei com uma brasileira, conheço ela há 6 anos, tenho uma filha brasileira, tem 3 meses, estou feliz, me sinto acolhido pelo povo. Então, como migrante, eu tenho meu depoimento é de felicidade. Eu me sinto um migrante que conseguiu encontrar neste país tudo e além do que eu procurei. Fui em 2020 convidado pelo Rafael. Te agradeço, Rafael. Fui convidado para formar parte deste hospital. Me convidou para ser parte do Hospital Mãe de Deus. Com grande prazer aceitei. E pouco a pouco a gente foi formando, junto com ele, com o hospital, com a equipe que a gente tem, com a diretoria, Olher. Estamos transformando e tentando contribuir com toda a experiência que eu tenho e com o trabalho dos meus colegas, tentar formar um centro de referência em saúde na minha área para o povo que tanto me deu. Eu sinto que eu devo ainda muito e tenho que fazer ainda muitos aportes, tanto na área médica, na área social e na minha vida mesmo, com o Rio Grande do Sul, com Porto Alegre e com o Brasil, porque me acolheram de um jeito que eu não teria palavras para descrever como que eu me sinto também aqui no Sul. Então, estou feliz. Meu depoimento, como eu disse, é de felicidade. Tenho alguns colegas, eu conheço alguns colegas equatorianos, a gente tem, sabemos quantos somos ao total, quase aproximadamente uns 30 equatorianos que moramos no Rio Grande do Sul. E a maioria deles vem para se formar, passam sua formação e voltam. E os poucos que ficam a morar aqui, eles ficam felizes, porque o povo nos recebe de um jeito muito bom. Então, não sei se passo a palavra para o Christian. Está perfeito. Eu só gostaria de lembrar e falar a todos que hoje, aqui no hospital, nós acolhemos vários colombianos, fazendo formação em medicina cardiovascular, e ver como tudo começa, né? Veio uma colega colombiana, veio, e aí gostou, né, difundiu isso na sua região, e hoje, a semana passada, nós recebemos o próximo candidato que já está incorporado entre nós. Então, hoje aqui nós temos, vamos dizer assim, e ficam 5 anos fazendo a sua formação. Então, para nós, assim, acolher pessoas, claro que nós estamos falando de médicos, né, mas também acolhemos todos, né? Nós temos funcionários aqui, como a irmã falou. Então, assim, em todos os níveis de atividade, a gente tem essa representatividade. Eu fico muito, muito feliz pelo teu depoimento. E quem sabe a gente passa... Bom dia, Cris. Bom dia, doutor Euler. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tudo bem. Antes de falar, o Cristian, a gente sempre se encontra e conversa muito umas coisas que nós chamamos tumor boards, que são reuniões onde a gente discute os casos, e o Christian, né, sempre colabora muito conosco, e a gente tem uma interação grande dentro da oncologia integrada Mãe de Deus. Então, podia dar o teu depoimento, que nós estamos curiosos e bastante interessados em ouvir.
Tá bom, muito obrigado. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, eu fiquei super honrado. Irmã Lúcia, bom dia. Doutor Cremonese, doutor Helena novamente, querido Ivan Davi, muito obrigado pelo... É uma honra para mim, realmente, assim, chama atenção porque é um evento um pouco diferente do que a gente está acostumado, que normalmente são questões técnicas. E quando recebi o convite da organização, eu fiquei bastante curioso e não me saiu da cabeça desde o dia que eu recebi essa invitação, esse convite, o motivo e a essência do evento. Me chamou muita atenção. Fiquei pensando muito nesses 30 anos que eu tenho de Brasil e eu fiquei pensando assim, como é que eu vou resumir a minha história desse tempo todo, da minha trajetória no Brasil? E eu não consegui, não consegui pensar num resumo, mas rapidamente eu vou contar para vocês algumas partes da minha história. Bom, eu saí do Peru, nasci em Arequipa, que é uma cidade que fica ao sul do Peru, fica no meio do deserto, um clima frio o ano todo. E eu escolhi o Brasil com a ajuda do meu pai, ele se formou no Rio de Janeiro, também ele fez medicina interna lá, e depois ele voltou para o Peru, e ele me contava do Brasil, acho que algumas referências parecidas com as que o Ivan teve do pai dele. E na época em que eu fiz o concurso do convênio de estudantes entre Peru e Brasil, o Peru estava passando por uma época bastante conturbada por conta do movimento terrorista que havia lá, e os meus pais estavam muito preocupados, então a coisa se deu de tal forma que eu acabei sendo qualificado para estudar no Brasil. E eu, na minha cabeça, imaginava que era um país tropical e cheio de festa e alegria e tudo assim. Tinha essa visão bastante limitada e estreita do que era o Brasil. Claro, aos 17, 18 anos, acho que é natural isso. E quando eu cheguei no Brasil, eu não tinha a opção de escolher para que universidade eu ia. Eu fui alocado pelo MEC, pelo Itamaraty, e fui enviado para o Sul. E essa foi a minha primeira surpresa, porque eu não sabia que no Brasil fazia tanto frio. Quando eu cheguei em Rio Grande, frio e úmido, e as pessoas tomando chimarrão e gente andando de bombacha na rua, chamou muita atenção. Mas, no primeiro momento, foi um choque, mas depois foi bastante, eu vou dizer, agradável ter conhecido ou ter sido alocado para o sul do Brasil, porque durante a faculdade, a maior parte da minha turma era de gente de fora, de outras partes do Brasil. Tinha mais um ou dois colegas de fora do Brasil, e eu senti que isso formou uma grande família de pessoas que vinham de outros lados. Isso me deu uma certa tranquilidade aos 18 anos, tendo saído de casa tão jovem. Os primeiros anos da faculdade foram bastante complexos, porque eu sentia muita falta da família, dos meus pais, dos hábitos, da comida, dos costumes. Mas, à medida que foi passando o tempo, eu fui me adaptando, e o que foi essencial para isso foi a relação com as pessoas e os amigos, as amizades que eu formei. E no final da faculdade, eu fui enviado a Porto Alegre para fazer o estágio, a residência. E Porto Alegre foi bastante transformador na minha vida. Eu fiquei encantado com a cidade, a sensação de acolhimento foi muito maior do que já tinha sido nos primeiros anos. E aí passei a fazer a residência, eu fiz a residência no Hospital Conceição, e depois disso eu ainda ensaiei tentar voltar para o Peru, mas eu não consegui, curiosamente, assim, não consegui me readaptar depois de ter passado uns 8, 9 anos no Brasil. Depois voltando para o Brasil, onde formei família, tenho 2 filhos, sou casado com uma gaúcha também, e já estou aqui 30 anos. Como migrante, é um exercício de pensamento que eu confesso para vocês que me vem recorrentemente, mais essa semana em que eu recebi o convite. Não é um pensamento que me deixa neutro. Eu fico pensando bastante nisso. Eu tenho uma experiência familiar da minha mãe. Minha mãe ela nasceu na Alemanha um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. E depois ela entrou para o Sagrado Coração de Jesus, ela era noviça e formada em enfermagem também. Ela foi enviada para o Peru como missionária na década de 50, década de 60. Ela conheceu meu pai, que era médico, e aí minha mãe acabou não seguindo a carreira religiosa, casou com meu pai, e aí tiveram 6 filhos, eu sou o número 3
não era para... enfim, é uma história muito curiosa, porque minha mãe veio da Alemanha como missionária, talvez um pouco como refugiada, porque saiu de uma situação terrível na Alemanha, e com parte da família que ela perdeu na Segunda Guerra. Mais do que a minha história, essa semana eu fiquei pensando muito na história da minha mãe e nas peripécias que ela passou, né? E me sinto, até certa forma, não consigo não pensar na história dela e na minha e tentar traçar um paralelo. Eu me sinto muito abençoado pela forma como fui acolhido no Brasil. Certamente teve dias, momentos ruins, menos agradáveis, mais agradáveis, mas em geral, o que felizmente meu cérebro faz muito bem isso de separar e usufruir mais das experiências boas do que das experiências não tão boas. Mas é um aprendizado diário, assim, e é muito bom. Eu vou dizer para vocês que faz 1 ano e meio o Leonardo, que não está mais com a gente no hospital, ele me convidou com um incentivo do Dr. Alan e do Dr. Jairo, que são os líderes da oncologia. E no início eu fiquei um pouco preocupado e inseguro com o acolhimento, mas a experiência ao longo desse 1 ano e meio tem sido surpreendente. A gente acha que a gente vai, à medida que vai envelhecendo, a gente vai aprender coisas ainda, mas não tanto quanto eu aprendi neste ano, principalmente com pessoas inspiradoras. E vocês 4 que estão aí na mesa, e sinto muito de não estar fisicamente lá, mas vocês são 4 pessoas inspiradoras. O Cremonese de um dinamismo impressionante, o Dr. Euler de um carinho e inspiração nos tumor boards, e sempre chamando a atenção para o cuidado com os pacientes. O Ivan Davi tem muito conhecimento, liderando esse time de endoscopia. E a irmã Lúcia, não tem palavras para descrever a inspiração, apesar de a gente não ter conversado pessoalmente ainda, mas sei que não vai faltar a oportunidade. Mas a vivência no hospital tem sido inspiradora a cada dia. E, sim, não é só, obviamente, com vocês, é com todo o pessoal administrativo, o pessoal que trabalha na enfermagem, no andar, nos ambulatórios, extremamente inspirador e, ao mesmo tempo, estimulador, porque, e isso é muito bom, me tira um pouco da zona de conforto que talvez eu estava, confesso, um pouco nos últimos anos, né? Já tenho uma idade, devo ter uns 10 ou 15 anos a mais que o Ivan, eu acho. Mas as energias foram recarregadas no hospital e é um estímulo muito, muito, muito bom. Isso é muito especial para quem vem de fora e ter vivido algumas situações difíceis no meu país e ser acolhido por uma família tão colorosa como é a do Tamanho de Deus e pessoas tão inspiradoras em todos os sentidos. Então, é um exercício diário de pensamento, de reflexão, e isso se estende também para a forma como eu penso e pretendo passar para as minhas filhas, e também isso pôr em prática isso no dia a dia, nas relações com os colegas e com os pacientes também, né? É bastante importante, eu acho que a gente faça esse exercício de pensamento, de reflexão sobre essa experiência de vida e de pessoas como o Ivan e como eu temos tido ao longo dessa nossa vida de imigrantes. E me sinto abençoado por isso, me sinto até certo ponto privilegiado, não sou neutro quando vejo a situação de imigrantes e de refugiados, em notícias que a gente vê no dia a dia, como em Lampedusa, os sírios, ou até pessoas aqui da América Latina, no caso da Venezuela e de outros países, ou até mesmo migrantes internos dentro de cada país, por conta do sofrimento e de situações difíceis que essas pessoas vivem. Eu sou muito grato a vocês, novamente renovo meu agradecimento por participar e por vocês me deixarem compartilhar um pouco da minha história nesta reunião tão agradável, diferente das reuniões técnicas, mas muito, muito, muito interessante. Muito, muito obrigado a vocês.
Eu agradeço a tua colocação, Cristiane. Eu agradeço a tua participação, Cristian, e eu tenho certeza que isto nos entusiasma cada vez mais a nós, irmãs escalabrinianas, a buscar, a integrar em nossos serviços, em nossos atendimentos, pessoas que são de outros países ou de outras cidades. Esse é o nosso carisma, e eu vejo que vocês, tanto o Ivan quanto o Christian, são dois, eles realmente vivenciaram de formas diferentes essa situação de caminho. O migrante é aquele que deixa sua pátria, deixa sua terra e vai buscar um outro lugar para que ele possa construir a própria vida e levar adiante a própria vida. E eu vejo nesse aspecto, eu me sinto também lisonjeada em saber que o nosso Hospital Mãe de Deus, ele pode oferecer o espaço, esse espaço sagrado de cuidar de pessoas nas suas fragilidades. E também eu gosto de dizer e agradecer imensamente a cada um deles pelo aprendizado do diferente, porque queiramos ou não, quando a gente vem de outra realidade, a gente traz um aprendizado muito grande. E quando a gente recebe ao mesmo tempo um aprendizado, e nós estamos muito satisfeitos com esses nossos profissionais que nos ajudam a levar mais vivência da compaixão, do cuidado das pessoas que precisam ser acolhidas à sua fragilidade da doença. E eu quero dizer aqui que tanto o Ivan quanto o Christian, eles não contribuem só aqui no Hospital Mãe de Deus, porque nós temos os outros hospitais da saúde pública em que eles entram em contato com o corpo clínico, eles fazem as suas reuniões, eles compartilham o seu saber, eles nos ajudam a sermos cada vez mais qualificados em poder atender essas pessoas menos favorecidas. A outra coisa que eu quero dizer para todos os que nos ouvem, o nosso hospital, ele tem uma filosofia de colocar sempre a serviço do outro, a serviço dos nossos irmãos, uma possibilidade de acesso ao serviço de saúde. A gente sabe que a humanidade hoje, ela carece muito de um bom atendimento de saúde e de ter uma qualidade de vida melhor. E nós temos certeza que através do nosso Hospital Mãe de Deus e dos demais hospitais que são da congregação, que são agregados, e a partir do Hospital Mãe de Deus, nós conseguimos acolher mais pessoas, dar mais acesso à saúde e, de modo especial, nós damos, sim, ultimamente, nos últimos anos, um acolhimento especial aos migrantes. Tanto seja na área de eles serem nossos colaboradores, nossos prestadores de serviço conosco, e também como pacientes. Nós já tivemos e atendemos várias vezes migrantes, e tem gente que migra, inclusive de outros países, que vem buscar saúde nos nossos hospitais. Então, eu acredito que isto é que engrandece o ser humano. É tudo aquilo que ele pode contribuir para o outro, e principalmente quando é para a gente incluir, trazer junto conosco a caminhada de mais pessoas. Eu penso que isso é muito importante, principalmente para o nosso serviço, para o nosso carisma. E eu volto a dizer, né? Eu acho que o nosso Papa Francisco é um sábio e um santo ao mesmo tempo. Ele é sábio e santo. E então eu digo assim, esse rumo do eu para o nós que ele nos indica é a melhor e a mais importante
eu diria, da forma de nós vivermos. Vamos viver o nós e não o eu, porque sim, somos mais fortes e mais solidários com muita outra gente. Agora eu passo a palavra para o nosso diretor-geral, Rafael Cremonesi, para ele dar a sua saudação também. Eu estava aqui, os dois depoimentos são muito interessantes, né? O Christian, eu conheço há acho que mais de 15 anos, né, Christian? E o Davi mais recentemente. E o fluxo humano, né, essa necessidade migratória, ela muitas vezes ela é imposta, né? A pessoa é quase que obrigada a fazê-lo, mas nem sempre. Mas independente do drive inicial, a pessoa que migra, ela tem, acima da média, na minha opinião, coragem. E no caso de vocês dois, eu sei que vocês são excelentes médicos, os dois, mas o que mais me chama a atenção na prática médica de vocês é o quanto vocês são preocupados com os pacientes. Será que ser migrante, enfrentar muita dificuldade no início, te torna uma pessoa mais empática, mais humana? E aí eu acho que os dois podem comentar. Esse processo de ter que migrar, que a nossa congregação está há mais de 100 anos preocupada em acolher, te transforma numa pessoa melhor? É uma pergunta bem profunda, pois eu não conseguiria te responder diretamente se isso chegou a causar uma transformação do jeito como eu sou. Mas uma palavra que tu usou, que eu acho que é algo que eu tive que ter no começo, é coragem. Coragem para poder enfrentar, porque por mais que eu agradeço e continuo agradecendo o povo, é muito difícil sair. Diferente das circunstâncias nas que eu termina saindo, é muito difícil. Pois eu tive momentos fora, eu tive que ter muita coragem para não pensar em voltar. Fazer o coração forte para tentar lutar, porque teve muitas portas que no começo, por óbvios motivos, estavam fechadas. E a gente tem que lutar e pensar e estar atrás para tentar ir abrindo uma por uma. Então, eu acho que eu vejo que o povo aqui e os meus colegas aqui têm o mesmo sentimento que eu tenho como paciente, pelo menos os colegas que eu conheci. Então, talvez seja uma perspectiva diferente, mas como ser humano, eu sinto, como pessoa, eu sinto o mesmo carinho que eu dou para meus pacientes, dos meus colegas aqui. Talvez a perspectiva, como é olhada, é diferente, mas não conseguiria ter uma resposta específica. Não sei se o Christian consegue responder isso. Oi. Eu não vou repetir o que o Ivan falou, mas sim, concordo. Eu acho que a gente é resultado, sim, do que a gente aprende em casa. Isso é uma questão óbvia. Mas as vivências também, elas moldam um pouco o nosso proceder, né? E há algumas experiências, assim, que eu acho que elas ficam gravadas e de alguma forma, talvez tenham me sensibilizado em parte para ficar mais atento a algumas situações com alguns pacientes, sim. Eu não sei se é impossível saber como seria, porque é uma situação hipotética, se nós teríamos a mesma conduta, comportamento, se não fôssemos migrantes. Mas o contrário também é verdadeiro. Assim, eu acho que o que a gente viveu de experiência, por exemplo, Ivan na Alemanha, como uma relação mais distante com as pessoas, ou a gente ter presenciado talvez sofrimento de alguém, de algum migrante próximo a nós, ou de nós mesmos, eu acredito que sim. Eu acho que isso acaba, essa experiência, essa vivência acaba talvez ajudando a que o limiar para que a empatia seja praticada seja mais baixo, o limiar, né? Desperta talvez maior sensibilidade em algum momento. Eu acredito que sim, Cremonesi, eu acho que sim.
Obrigada, Christian. Obrigado, Cristian. Essas são perguntas que foram endereçadas a eles. Então, eu tenho aqui algumas perguntas, tá? Que foram endereçadas no chat ali da nossa live para vocês. De que maneira vocês somam conhecimentos e se enriquecem no exercício cotidiano da medicina? Isso mesmo ainda a pessoa. Poderiam dar um exemplo concreto, como equatoriano ou peruano, senti que colaborei com os meus conhecimentos para... Respondendo em conhecimento médico, por exemplo, aqui no nosso centro de endoscopia, que a gente tem um centro de endoscopia que a gente está tentando transformar em um centro de endoscopia avançado, que a gente está a caminho e chegando já nele. A gente está tentando propor criar um centro de endoscopia, já com aparelhos de inteligência artificial, então, para ser referência, não só no sul do país, sino no Brasil inteiro. Então, além disso, eu estou em vários trabalhos científicos com colegas brasileiros. Agora mesmo, eu tenho um colega de Bagé que estamos trabalhando juntos, tentando, e já conseguimos publicar um trabalho sobre endoscopia e imagem avançada para a detecção, por exemplo, de lesões e de pré-câncer, para vocês me entenderem. Então, sim, a gente está colaborando, a gente está trabalhando, e eu estou trabalhando junto com uma equipe de brasileiros, médicos brasileiros, para tentar aportar ciência que vai trazer benefício aos nossos pacientes. Queres comentar, Christian? Eu não ouvi direito a pergunta, desculpa, não sei se tem como repetir. Se o fato de ser, né, um migrante te permite, em que aspectos, a fazer uma entrega ou uma vivência da medicina que seja diferenciada? Ok. Eu acho que vai um pouco ao encontro da tua colocação anterior e das vivências e das relações construídas ao longo dessa vida migrante. Eu acredito que sim. Talvez isso tenha me ajudado a desenvolver mais a capacidade de ouvir e de escutar as pessoas, escutar os pacientes. O fato de ser peruano traz comigo, talvez, algumas coisas da minha infância e adolescência, típicas de lá, mas a minha formação de médico foi toda no Brasil. Então, do ponto de vista técnico-científico, eu não... o fato de ser peruano não muda nada, absolutamente nada, mas eu acredito que, por ser alguém de fora e com todas as vivências que eu tive, isso contribuiu certamente para a minha capacidade de desenvolver melhor ou polir um pouco mais a minha capacidade de ouvir os pacientes, principalmente numa área tão sensível como é a oncologia, né? Onde a gente lida com pessoas e cuida de pessoas com câncer. E eu, aproveitando, isso tem sido bastante catapultado e facilitado pela vivência nesse último ano e meio, porque não existe nenhum outro hospital ou serviço onde haja uma integração e uma busca por aperfeiçoar conhecimento e colocar isso em prática, não apenas ficar na parte teórica, principalmente através dos tumor boards, da interação entre diferentes especialidades afins para tomada de decisões para o melhor cuidado do paciente. Não existe nenhum outro hospital que tenha essa prática como Mãe de Deus, que é tão interessante que já se estendeu. A gente dá apoio a colegas de outros hospitais, a gente dá consultas para pacientes de outras regiões, facilita muito o acesso, mas essa interação dos tumor boards e das conversas com os demais colegas e de outras especialidades, acho que tem sido muito interessante nesse sentido. Mas eu diria assim, mais pela experiência de imigrante, a possibilidade de ouvir mais e melhor os pacientes. Muito obrigada, Christian. Doutor, você gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu queria apenas lhe dizer, mas assim, da alegria que eu fico,
eu também tenho uma origem da fronteira, do Uruguai, e eu acredito muito na diversidade. Para que a gente cresça, né, como nação, né, as migrações elas são muito combatidas hoje, né, por posturas de governo, né, e, na verdade, aqui nós estamos celebrando isso, que é outro aspecto. E todos nessa mesa aqui são filiados a esse sentimento, né, que nós vivemos num único planeta. Né? Eu acho que os nacionalismos exacerbados estão erguendo muros e não pontes, e no nosso meio, e o convívio com a congregação e seus valores, nos fazem a cada dia crescer mais nessa direção. Né? E eu queria também celebrar, irmã, de ter uma liderança que não é só uma liderança da Igreja Católica hoje, que é o Papa Francisco. O Papa Francisco é uma liderança mundial, né? É uma liderança interessada que a gente tenha escolhas mais adequadas, porque eu acho que nesse seu último livro ele traz essa visão da escolha, do propósito. E é interessante, pessoal, que estamos conosco hoje. Hoje nós estávamos com a diretoria tentando buscar cada vez mais aprimorar o nosso propósito. Né? Então, vejam como a comemoração desse dia do migrante, que o migrante, como bem o Papa nos mostra, ele simboliza todos os fragilizados. Né? Não é só o que se desloca, porque tem muitas pessoas hoje que não estão tendo casas dentro do nosso país, estão sofrendo, né, de problemas até que nós tínhamos sanado por algum tempo a fome. A Covid nos impôs muitas dificuldades. Então, essa visão do migrante, para mim, ela é transformadora como pessoa, né? De poder entender que... e com os pacientes também. O paciente também, né, ele está numa condição, muitas vezes, fragilizada. Não sempre, né? Não sempre, mas muitas vezes fragilizado. E eu acho que é isso que está acontecendo aqui hoje, compartilhar as experiências nossas, conviver com a senhora, né? Eu acho que é, para nós, muito importante. Conviver numa casa como Mãe de Deus, eu tenho felicidade de vir todos os dias para cá, eu acho que nos transforma muito como pessoas. Eu também queria fazer, como os colegas fizeram, agradecer, né? Agradecer de hoje de ser também um privilegiado, né? Nós somos privilegiados, né? Mas nós nunca podemos perder de vista, né, que nós precisamos ter, né, solidariedade, acolhimento ao próximo e também uma grande responsabilidade social. A responsabilidade social, né, eu acho que tem que nos mover, né, para que a gente possa fazer um mundo melhor. E as nossas escolhas, a escolha de cada dia que está comprometida, né, para fazer um mundo melhor. Eu acho que essa é a grande mensagem, né? Então, a escolha pelo conhecimento, né, a escolha pela atualização, a escolha da solidariedade, isso tudo faz um médico ser melhor, né? E eu acho que nós temos dois bons exemplos de médicos que também nos inspiram, né, de uma maneira muito, muito singela e nos tocam muito nos nossos corações. Irmã Lúcia, estamos voando uma hora aqui. Vou pedir que a senhora faça um encerramento rápido, então, da nossa live. Eu quero agradecer de modo especial aos nossos dois
artistas, né? O Christian e o Will, que eles aceitaram o desafio. E gostaria também de agradecer ao doutor Euler, que é o nosso diretor médico, pela participação, doutor Rafael Cremonese, diretor-geral, e queria dizer a todo quem está nos ouvindo de que realmente a nossa congregação ela se impulsiona cada dia mais para atender com mais qualidade e mais genuidade e mais zelo apostólico, dizia São Carlos Borromeo. Nós precisamos ter zelo apostólico na acolhida dos migrantes, porque os migrantes são as pessoas que nos ensinam como devemos caminhar. E eu quero agradecer a vocês aqui que estão representando toda a comunidade do Hospital Mãe de Deus e também os demais hospitais estão representados por vocês, pelas suas funções e por aquilo que vocês contribuem para que a nossa congregação se fortaleça cada vez mais na sua missão, porque é uma missão que ela está pulsando em toda a humanidade hoje. A migração o nosso fundador, Dom João Batista Scalabrini, dizia que quem constrói as nacionalidades são os migrantes. Quem constrói os grandes países são... Porque eles saem de um lado para o outro para uma qualidade de vida, mas eles juntos construíram os próprios países. Então, a migração, ela tem as suas áreas positivas. Não é... Então, eu estou conclamando a todos que estão nos ouvindo que nós olhemos com um coração misericordioso e compassivo para toda a migração. Porque a migração não traz só coisas menos boas, mas ela traz grandes coisas boas para construir um mundo melhor, um mundo que dizemos juntos, com a mesma igualdade, com a mesma equidade de vivência, que as nossas vidas sejam vidas que se revelam em favor do nosso irmão, do outro, de criar um nós mais forte do que o meu. Muito obrigada a todos. Obrigado. 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 Eu que agradeço.